Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar a nossa segunda aula do nosso primeiro módulo de caixas e alto-falantes. Para isso é extremamente importante que você tenha assistido a primeira aula. A primeira aula foi em live. Eu vou sempre deixar aqui uma playlist para você poder revisar todas as aulas a hora que você quiser, enquanto estiver dentro do grupo VIP, né? Você vai ter acesso a esse conteúdo para poder revisar, poder estudar e tirar dúvidas, tá bom? Na primeira aula a gente falou um pouco mais de conceitos de falantes, conceitos de caixa, alguns conceitos importantes que a gente vai precisar aqui, isso é importante que você tenha visto. E agora a gente vai partir para o programa propriamente disso, que é a nossa Calcbox, tá bom? Nessa primeira aula eu vou mostrar como é que preenche alguns dados, mas não é só isso, veja bem. Tem um mini curso que eu já gravei completo, mas não era Calcbox, era do programa anterior que eu tinha feito, que era a tabela de litragem, e a Calcbox é uma evolução dela, tá bom? Então o que acontece? Nesse mini curso, eu também vou deixar aqui, está disponível, esse mini curso é disponível para todo mundo. Você pode revisar e até ver alguns conteúdos mais avançados. Por exemplo, lá eu faço um projeto completo do zero. Eu pego um projeto, um alto-falante e desenvolvo um projeto completo. Tem um vídeo fazendo isso. Então se você já quer avançar um pouco, você pode ver isso. Mas se você principalmente está iniciando no ramo de projetos, começando a fazer caixas agora, é extremamente importante que a gente veja esse passo a passo devagar para que você não se confunda e possa usar a Calcbox aí tranquilamente quando for fazer os seus projetos. Tranquilo? Então, ó, os novos vídeos sempre vão ser mais atualizados, então logicamente que de vez em quando eu vou ter que estar refazendo esses vídeos para poder mostrar mais novidades. Vai sair também a versão 2022 com muitas mais atualizações, mas agora para a gente não demorar muito, eu vou já mostrar para vocês como é que a gente faz o preenchimento dos dados aqui dentro da Calcbox, o que ela calcula, como é que ela calcula, e mostrar também algumas partes na caixa em 3D que fica mais fácil de entender, beleza? Vamos lá, eu vou desligar a câmera aqui porque vai demorar um pouquinho, vai acabar descarregando, enchendo o cartão. Quando for precisar falar alguma coisa com vocês, eu ligo a câmera de novo, beleza? Porque agora eu vou mostrar ali a tela do computador. Vamos lá. Bom, então é o seguinte, quando você baixa a sua Calcbox e faz a instalação, vai aparecer esse ícone aqui na sua área de trabalho, tá certo? Se por acaso você não instalou ainda a Calcbox ou teve alguma dificuldade, eu vou deixar também aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link ensinando como é que faz essa instalação. Um vídeo, né? Apesar de ser bem simples, apesar de ser bem tranquila, eu gravei um vídeo explicando um pouco de como é que faz essa instalação, da maneira correta para as pessoas não se atrapalharem e poder fazer tudo corretamente, funcionar beleza. Tranquilo? Então, ó, uma vez que instalou, cria esse ícone na área de trabalho de vocês, vocês vão abrir. Vai pedir aqui uma senha, vocês receberam a senha aí quando vocês adquiriram a Calcbox, né? Ela já vai autenticar o computador de vocês e ela é dessa maneira aqui. O menu é bem intuitivo, tá? Ela é um pouco diferente da primeira versão, que era a tabela de litragem. E o que acontece? Nesse lado esquerdo aqui fica exatamente as caixas que ela calcula e também tem o ícone aqui embaixo de instalação e regulagem. Essa parte de instalação e regulagem vai ficar lá pro módulo 2, tá bom? Porque nesse primeiro módulo a gente vai falar só sobre caixas. E no módulo 2 a gente vai falar sobre essa parte elétrica. No lado direito, tem falando sobre uma aba falando aqui de wiki, outra para salvar. Dentro do wiki, se você abrir, você vai ver que tem alguns conceitos, né? Por exemplo, o que é uma litragem? Unidade de medida de volume, que significa que é medida em litros, né? Que 1000 litros é 1 metro cúbico. Então, o que é litragem bruta? O que é uma litragem real? Então, litragem bruta é o volume interno da caixa e a litragem real é o volume interno, descontando volumes ocupados pelo duto, pelo reforço, pelo alto-falante, assim vai, né? Você pode dar uma lida aqui para você não ficar à toa em relação a esses termos, tá bom? Quando a gente precisar falar alguma coisa desse tipo. E também ela fala aqui sobre os reforços, né? Porque na Calcbox você tem alguns tipos de reforços que são utilizados. E nesse caso aqui, são 3, basicamente, que eu coloquei, que são os mais utilizados no som automotivo, que é o reforço quebra-canto, que é esse aqui, ó, que ele tem uma largurazinha aqui, essa peça de madeira que bota bem no canto, que na Calcbox eu chamo de hipotenusa, né? Porque a hipotenusa é um canto, na verdade. Se você for parar para olhar, se eu abrir só uma imagem aqui de uma hipotenusa, é um triângulo e ela é uma linha que liga dois cantos, né? Então aqui, ó, aqui, hipotenusa, né? Triângulo, retângulo aqui. Então, eu coloquei hipotenusa por conta disso. Cadê? Deixa eu voltar. Então, lá na Calcbox você preenche como hipotenusa. Aqui é o reforço tipo cruz e esse outro aqui é um reforço tipo grade. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Mas, basicamente, ela já faz a maioria das coisas automaticamente. Ela só vai pedir alguns dados para você e ela já calcula o resto
todo para você, beleza? Tem alguns aqui também atalhos, né? Se você quiser ir para o YouTube, quiser ir para o Instagram, quiser entrar no nosso site, quiser falar no e-mail, quiser ir para o mini curso que eu falei, né? Que já está disponível, que não é esse, é o mini curso anterior, o mini curso antigo. Esse estamos atualizando neste momento. Então vamos lá para a primeira parte, que é o preenchimento dos dados, que é para a gente poder não demorar muito. Então veja bem, quando a gente abre a Calcbox, a gente já vê que ela é disposta no formato vertical. Então você rola o scroll do mouse, vai aparecer todas as caixas aqui que são disponíveis para esse modelo que você abriu. No caso aqui eu abri para um alto-falante de fundo reto, né? Vamos dizer assim, caixa retangular, porque tem a retangular, tem a trapezoidal, né? Que o fundo é inclinado. Você pode também fazer isso aí, ela facilita para você. Na primeira aula eu falei sobre alguns parâmetros importantes do alto-falante. E é justamente esses aqui, né? O VAIS, FS, QTS. Porque eles implicam diretamente na caixa, né? Então, só para a gente poder relembrar, o VAIS é o volume equivalente ao deslocamento do cone do alto-falante. Então, quanto maior esse VAIS aqui, teoricamente, maior eu posso fazer a minha caixa, que ainda vai ter um bom controle de cone, tá? O FS é a frequência de ressonância do meu alto-falante ao ar livre, não é a sintonia da caixa, assim como também o VAIS não é a litragem da caixa, tá bom? Mas você pode ter uma estimativa. O FS é mais ou menos ali a partir de que frequência o alto-falante tem uma boa resposta. Então, quanto mais baixo for o FS, mais baixo eu posso começar a tocar o alto-falante. Um alto-falante com FS de 80 Hz quer dizer que abaixo de 80 ele não tem um bom desempenho, vai ter mais dificuldade, vai ter um consumo elevado de corrente, esse tipo de coisa. O QTS, que é a qualidade total, né? Então, quanto mais baixo, mais controlado é o cone, melhor dizendo, né? Então, é aquele grave mais controlado. Qualidade elétrica, impedância, potência, sensibilidade, isso aqui tudo você pode pegar no manual, beleza? Já desse lado aqui, onde tem as medidas, né? Tem um desenho de um alto-falante aqui e tem as medidas. Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para poder você colocar as medidas e ela calcular o volume para você, caso você não saiba. Se você já souber, você pode digitar aqui o volume. Ela aceita você digitar. Nessa parte de cima não, aqui é uma fórmula, você não pode digitar, você tem que preencher os dados e ela vai estimar para você. Muito cuidado, porque essa estimativa não é exato, é bem próximo, mas não exatamente, porque ela faz alguma ponderação, né, do volume do alto-falante, mas você perceba que um alto-falante, ele tem rebarbas aqui, ó, tem sulcos, tem relevos, então ele não é um sólido perfeito, né, não é homogêneo. E para fazer essa fórmula aqui funcionar, eu tenho que considerar que ele é um sólido homogêneo. Então acaba que dá um pouco de diferença, tá bom? Mas é um resultado bem próximo, já comparei, eu vou sempre apurando as fórmulas para que elas deem um resultado bem próximo à realidade. Então vamos preencher aqui, eu já abri para cá um manual, né, do Vulcano 3.8 de 15 polegadas, e vamos ver aqui na ordem. A primeira coisa que a gente vai preencher então são os dados que ela solicita aqui para poder fazer os cálculos, né? Mas veja bem, Henrique, é obrigatório eu preencher isso aqui? Se eu não quiser preencher, se eu não tiver, por exemplo, eu posso fazer o projeto de caixa? Você pode fazer o projeto de caixa sem ter dado nenhum. Eu vou colocar aqui as medidas, daqui, e ela está calculando para mim, ó, calculou o volume da caixa, calculou a sintonia, tudo, né? Mas por que é interessante você colocar isso aqui? Vai ser interessante para você poder ter as sugestões da caixa, né? Quando você coloca esses parâmetros aqui, ela sugere uma caixa para você, caso você queira fazer uma estimativa de caixa, por exemplo, né? Caso você não queira, não saiba como fazer uma caixa, então é interessante você preencher esses dados aqui, tá bom? Bom, aqui está dando um errozinho chamado erro de valor, é um erro do próprio Excel, tá? Quando está dando esse erro de valor, ela não vai calcular direito os parâmetros, né? Bom, estava dando um errozinho de valor aqui, né? Porque tinha digitado ficou algum espaço aqui, né? E aí, ó, ele acabou entendendo que não era um número, ficou um espaço aqui, ó, um caractere que não é número, é letra, por exemplo. E aí dá esse errozinho. Então você deleta tudo, tem certeza que está tudo apagado, que os campos estão todos limpos, né? Deleta tudo, que aí ela some esse errozinho, tá bom? Então vamos começar o nosso preenchimento aqui, ó. O primeiro que ele pede é o VAIS, então o VAIS aqui está 43,9 litros. VAIS é um volume, então é dado em litros. O que mais? O FS desse alto-falante, 53,4.
Então quer dizer que a partir desse ponto aqui ele tem uma boa resposta, né? A partir de 53 Hz. QTS 0.52. Ele já não tem, ele tem um bom controle de cone, mas assim, os mais baixos valores de controle de cone é 0.3, 0.4. Quanto mais baixo for esse valor, mais controle de cone tem. 0.5 é um bom controle sobre o seu deslocamento, sobre os seus componentes móveis, né? O QS já é o fator de qualidade, ele é bem próximo do QTS, tá? Ele é um valor que vai junto com o QTS praticamente é a mesma coisa. E vamos lá, impedância, nesse caso aqui, ele é 4 ohms, a potência é 1900, a sensibilidade 94 dB, beleza? Então, pronto, preenchemos aqui. Como eu falei para vocês, não é obrigatório, mas quando você preenche isso aqui, ó, ela calcula para você. Tá vendo que agora apareceu esses valores aqui, ó, onde tem sugestão de caixa? Aqui não estava aparecendo nada, né? Tava aparecendo outras coisas. Ó, deixa eu deletar aqui só para vocês perceberem. Eu vou dar um Ctrl X, Ctrl C, para copiar e vou deletar os números. Ó, ela fica aparecendo outras coisas aqui, ó, não aparece nada. Mas quando tem dados preenchidos aqui, ó, então ela já sugere para você. A gente já vai ver isso aí também, tá bom? Perceba que ela calculou aqui embaixo uma coisa chamada EBP, né? Bem aqui, ó, nessa última linha, que está 100. Esse EBP, ele significa basicamente se o alto-falante ele é bom para caixa selada ou se ele é bom para caixa dutada, né? A gente pode, quanto maior esse valor, mais próximo de 100, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ele é melhor para dutada. Se for abaixo disso, for diminuindo, 40, 30, ele é melhor para uma caixa selada, né? Ele faz uma conta entre o FS e o VAIS para poder saber, para poder fazer esse cálculo do EBP, né? Bom, agora vamos para cá, para a parte do alto-falante, do volume do alto-falante. Por que isso é importante também a gente saber? É importante a gente saber para poder estimar qual é o volume que esse alto-falante vai ocupar dentro da minha caixa. E ele ocupa um volume considerável. Então é bom a gente estar bem atento a isso e não negligenciar esse passo aqui, que é muito importante. A gente pode fazer um projeto errado se a gente não se atentar a isso aqui. Eu vou colocar aqui para ficar um pouco mais fácil de ver. Deixa eu colocar aqui. Só ajustar na tela aqui para aparecer os dois, pronto. Que aqui na minha estação eu trabalho com 2 monitores, né? Mas para vocês aí, vocês estão vendo só um. Então eu vou espremer um pouquinho para poder caber aqui. Ó, vamos lá. As letras que estão aqui tem que ser as mesmas que estão na ordem do nosso desenho, tá bom? Porque às vezes alguns manuais eles colocam letras aqui também, vocês não vão se confundir. Então, por exemplo, ó, o A é o diâmetro, mas é o diâmetro interno, né? Tá vendo que ele pega aqui de dentro do alto-falante? É como se fosse o diâmetro do corte do alto-falante. Nesse caso aqui, ó, é 349 o quê? Milímetros. A única parte na CalcBox que você vai preencher em milímetros é aqui, 349. Todas as outras medidas serão em centímetros, beleza? B, o que é o B? B é a largura do ímã, né? No caso aqui é 220 milímetros, né? Ou 22 centímetros, beleza? O C é aqui, ó, 349 é o diâmetro, não, o C é o diâmetro externo, totalmente externo, ó. 388, tá bem aqui nesse outro desenho, ó. O D, cadê o D? O nosso Dzinho é a profundidade, mas veja bem, é a profundidade sem considerar a borda, né, do alto-falante, é a profundidade interna, vamos dizer assim, sem a bordinha. Então nesse caso aqui é 212, só que é 212 com a borda, né, tá vendo que a setinha tá começando depois da borda? Então eu vou ter que descontar o tamanho da borda, que nesse caso aqui é 5, né? É 15, desculpa. Ó, também aqui embaixo onde o mouse está passando. Ó. É 15. Então vai ser 212 menos 15. Certo? Esse aqui é o Excel, você não pode esquecer. Ele faz conta, né? Se você botar uma fórmula aqui dentro, ele vai fazer a conta para você. Você não precisa fazer conta na cabeça. Então, letra E é a profundidade do duto, né? No caso aqui é 82. Show? Então, aqui, por essas medidas, estimativamente, ele ocupa 6,8 litros dentro da nossa caixa, quando ele está dentro da caixa. Nem todas as caixas ele está dentro, tem caixa que ele está invertido, nesse caso não ocupa. Beleza, galera? Então, bora voltar para cá para a CalcBox, tirar um pouco o zoom. Então tá aqui, preenchemos os dados aqui e preenchemos aqui. Bom, todos os falantes de 15 polegadas, eles não tem como fugir muito disso aqui, tá? Entre 6 e 8 litros é mais ou menos o que a maioria dos alto-falantes de 15 polegadas ocupam, beleza?
Então, quando você não souber, não tiver as medidas, você pode fazer uma estimativa, ocupa mais ou menos 7 litros, 7 litros e meio. Você olhando para o alto-falante, vendo que ele é mais... Se você vê que ele é mais parrudo que o Vulcano, ele ocupa um pouco mais de volume que o Vulcano, né? Se for um pouco menor, for um alto-falante mais fininho, então você já sabe que ele ocupa um pouco menos de volume. Você pode fazer essa estimativa também por outros alto-falantes, tá bom? Só para poder ter uma ideia, mas é importante que você tenha esse parâmetro aqui. Uma vez que você tem esse parâmetro, o que acontece? Ela vai preencher, como eu falei, em todas as caixas, ela preenche para cá, mesmo que você não use, ela preenche essa sugestão aqui, ó, tá vendo? Essa parte de azul, ó, de todas estão preenchidas. Por acaso, todas estão iguais, né? Porque é a mesma sugestão de caixa. Então, bora só ter um cuidado aqui. Quando é na caixa da casa do tipo selada, o que acontece? Caixas tipo selado. Ela vai te dar duas sugestões. Se eu dar um zoom aqui de novo, ela vai te dar duas sugestões. Uma sugestão para uma resposta plana e uma sugestão para uma resposta com reforço de grave. Então, eu acho que eu não preciso explicar. Isso aqui é meio que autoexplicativo para você, né? Então, pela frequência aqui, né, de ressonância da caixa, ela vai te dizer mais ou menos onde é que está o pico, onde é que está a elevação desse reforço que ela está dando, né? Nessa caixa, esse reforço de grave na caixa selada. Eu vou mostrar para vocês os gráficos no programa, que geralmente eu indico o INSD para poder plotar esses gráficos, porque nessa versão 2021 que eu estou mostrando para vocês, a CalcBox não plota, mas eu estou trabalhando na versão 2022 para que ela já plote alguns gráficos, né, pelo menos os principais. Então, para a gente poder ver a curva de resposta, a gente precisa usar outro programa, mas por aqui a gente percebe, já ter uma ideia analiticamente do que a gente está fazendo, né? Porque se eu sei a frequência de ressonância da minha caixa e sei mais ou menos o volume, eu sei que tipo de alto-falante eu estou trabalhando, eu consigo ter uma ideia de como é que essa caixa vai tocar, mais ou menos, né? Logicamente que certeza só com gráfico, né? Bom, vamos lá. Para preencher a nossa CalcBox, como é que funciona? Ela tem aqui letras e todas essas letras têm aqui também a sua referência nas palavras que significam. Então, por exemplo, o A, que está aqui no desenho, é essa altura aqui, ó, A. O L é a largura e o P é a profundidade, todas elas externas, tá? Só medidas externas. A espessura da madeira em centímetros. Henrique, eu vou usar madeira de 15. 15 o quê? 15 milímetros. Mas eu não vou colocar aqui 15, que vai estar errado. Tem que ser 1,5, porque 15 milímetros é 1,5 cm. Tá bom? Ah, vou usar madeira de 18 milímetros. Mas aqui na CalcBox você vai colocar 1,8. Tá bom? Então vamos supor que eu quero fazer uma resposta plana para o meu grave. Então a CalcBox me sugeriu aqui, ó, você tem que fazer uma caixa com 50 litros para que ela fique plana, para que ela tenha uma resposta bem equilibrada, não tem reforço em nada, tá tudo ali, tá tocando tudo bem suave. Então tá bom, eu quero fazer uma caixa desse jeito. Como é que eu vou fazer então? Eu vou começar a colocar medidas aqui para que no final, nessa litragem real, eu tenha os 50 litros que eu preciso. Porque ela vai calcular a litragem bruta, só que a litragem bruta ela não está considerando os volumes que são ocupados dentro da minha caixa. Só vai ser considerado isso na litragem real. Bora dar uma testada aqui. Eu vou começar com a selada que é mais simples, depois eu passo para a dutada, porque vocês já vão saber esses conceitos, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que seja o Vulcano, né, de 15 polegadas. Então a menor altura que eu consigo fazer para uma caixa de 15 polegadas normalmente é 43 centímetros, tá? Que o alto-falante ele ocupa uns 40 lá. Então com a madeira ela vai ficar mais ou menos com 43. A largura, vamos supor que seja 45 também, mais ou menos quadrada aqui. O que vai faltar para mim? Vai faltar a profundidade, né? Então eu vou ajustar a profundidade agora aqui para que eu chegue próximo dos 50 litros, né? Então, por exemplo, um erro muito comum é isso aqui, né? Eu poderia colocar, ó, 33 de profundidade e ela tá me dando 50 litros, né? E eu calculo, se você calcular na calculadora também, vai dar isso aqui. Só que o que está acontecendo? Ela não está descontando o volume ocupado pelo alto-falante. Então eu tenho que sempre ficar atento aqui, ó, na litragem real. É por isso que eu coloquei de verde. Tudo isso que está de verde é o resultado final. Então você só tem que se atentar para esses que está em verde aqui, né? Então, na verdade, eu estou com 43 litros. Ainda não cheguei no meu volume adequado. Mas vamos supor que dentro da minha caixa eu vou usar reforços, né? Então veja que, caso eu queira colocar reforços, eu vou colocar ele antes de finalizar o meu preenchimento, porque senão
ele vai acabar descontando um valor, né? Então vamos colocar aqui os reforços antes de finalizar a caixa. Vamos supor que eu vou botar 2 quebra-cantos, então vai ser 10 centímetros a largura do quebra-canto, a nossa hipotenusa, né? Ou seja, cadê a hipotenusa? Apaguei. Vocês lembram aí o que é a hipotenusa, né? Aquele cantozinho lá. Então é 2 e vai ser 2 reforços, ou seja, um de cada lado. Um nesse canto aqui, o outro no outro canto, né? Nos 2 cantos do fundo da caixa. E cada um quebra-canto vai ter 10 centímetros, por exemplo, né? Não vai ter mais nada. Poderia ser um tipo cruz, poderia ser tipo grade. Mas por enquanto vamos usar só o quebra-canto. Depois a gente usa os outros, beleza? Então, ó, finalizando esse quebra-canto aqui, o que vai acontecer? Apareceu aqui um volume, ó, ocupado pelo reforço, tipo 1. Tipo 1 é esse aqui, ó, 1 quebra-canto. Então ele ocupou 2 litros na minha caixa. Fora os 6.8, né? Cadê? O 6.8 que está sendo ocupado lá pelo meu alto-falante, né? Então de 50 caiu para 40, né? De 50 litros caiu para 41 praticamente. Então vamos ajustar agora a profundidade aqui da minha caixa para que ela fique com os 50 litros que eu preciso. Veja que eu estou aumentando aos poucos, né? Para poder dar certinho. Então pronto, ó, chegamos aqui no volume que eu preciso. Em 38, ó, 38, 39. Deixa 39 passando um pouquinho. Então, se eu quiser seguir a sugestão desta minha CalcBox em relação a uma caixa de resposta plana, se eu quiser, não é obrigatório, você pode fazer a caixa do jeito que você quiser, mas se você quiser seguir uma sugestão, então é assim que se faz. Eu quero uma caixa com 50 litros, Henrique, como é que eu faço? Eu faço desse jeito, eu coloco as medidas, vou ajustando, até que na minha litragem real eu tenha de fato os 50 litros aqui, beleza? Veja que a litragem bruta ficou 60, então ficou bem maior, só que quando tem esses descontos aqui, a gente cai para 51 litros, que é o que a gente realmente precisa. Beleza? Essa é a parte de preenchimento. Aqui do lado tem a lista de peças, né? Que você pode levar para a marcenaria para cortar a caixa, por exemplo. Então vamos supor, claro que a gente vai aprender ainda nos próximos módulos a mexer com o desenho 3D. Você pode desenhar, fazer esse desenho 3D aqui que eu fiz. Mas se você não quiser, tiver com pressa, se você nem for fazer a sua caixa, ou se o marceneiro que você tiver for bom, não precisa de desenho, você só chega com as medidas ele faz, então aqui já tem as medidas para você, mas você só tem que se atentar que a forma de montagem da caixa é seguindo o padrão que está no desenho aqui, né? Então, por exemplo, a tampa de cima, a peça de cima, vamos lá, a peça que está em cima, ela tem uma largura, como ela está por fora da caixa, ela tem a largura do tamanho da caixa, então ela tem a largura de 45, e a profundidade é a profundidade da caixa, que é 39. Tá? Então, aqui, ela tem que estar exatamente com essa mesma medida. Ó. Superior e inferior, ou seja, a tampa de cima e a tampa de baixo, né? A peça que fica embaixo. Tá aqui, ó, 45 por 39. Duas peças, que é uma em cima e uma embaixo. Já a lateral, não. A lateral ela é diferente, por quê? Porque ela entra por dentro. Então, ela tem que ter um desconto da madeira de cima, 1,5 desconto em cima, desconto 1,5 embaixo. Então, ela tem que ter essa lateral aqui, ela tem que ter uma altura 3 centímetros menor do que a altura total da caixa, né? Para ela poder encaixar aqui dentro, porque senão não encaixa. Se for maior a espessura da madeira, logicamente que esse parâmetro vai ser diferente, né? Mas como é 1,5, então tem 3 centímetros a menos. No caso, a nossa altura é 43, então a lateral está 40 cadê? A altura está 43, então a lateral está 40, né? Tá bem aqui. Espera, calma. Ó. Então a lateral está 40 centímetros e 39. O que é 39? É a nossa profundidade, né? Porque ela vai até lá no fundo. E tanto a parte da frente quanto a parte de trás estão encaixando por dentro, né? Então tá aqui também as medidas dela, né? Frente do falante 40 por 42, para poder encaixar aqui por dentro, né? E o fundo também. 40 por 42, ó, os dois. Beleza? Então basicamente esses são os campos principais da nossa CalcBox em termos de caixa, tá? Aqui eu coloquei meio que um anexo da parte elétrica, né? Já considerando aqui, já que você coloca os parâmetros do alto-falante, ele já faz um cálculo para você, tanto do SPL previsto, que seu alto-falante vai tocar, ele não está considerando o reforço da caixa, tá bom? Ele está considerando aqui só o alto-falante. E a tensão que você vai aplicar também nesse alto-falante, considerando a impedância que você colocou, considerando a potência que você quer atingir, ele vai já calcular para você qual que é a tensão que você vai ter que aplicar lá na saída. No caso aqui, a tensão é RMS, né? Já que você quer atingir a potência RMS aqui. Deixa eu só fechar aqui a janela que começar a fazer uma roçagem aqui. 2 segundos.
bem na hora que a gente vai gravar, a aula, é desse jeito. Passa a gente fazendo roçagem, né, rapaz? Para ver como é que é as coisas. Bom, vamos lá. Agora vamos para as caixas com dutadas, né? Caixas tipo dutada. O que ela tem diferente de uma caixa selada? Obviamente que além do duto. No preenchimento na CalcBox, como eu falei para vocês, essa partezinha aqui, ó, que tem sugestões para a caixa, ela tem um papel importante se você estiver buscando um modelo de caixa. Mas Henrique, eu já sei qual caixa eu quero colocar. Eu vi lá do manual que é 60 litros a caixa ideal para o meu alto-falante. Então eu vou buscar uma caixa com 60 litros. Então tudo bem, você não precisa fazer essa aqui. Essa aqui é só para se você quiser buscar uma resposta plana ou se você quiser ter uma ideia de como começar uma caixa. Mas normalmente nos manuais, e aqui no manual do Vulcano inclusive ele fala, ele te dá uma sugestão de caixa, né? Então, ó, ele te dá uma caixa com 65 litros, dois dutos, né? De 10 centímetros e 8 centímetros de comprimento do duto. Inclusive, vamos fazer essa caixa aqui, vamos tentar fazer essa mesma caixa. Como é duto redondo, é exatamente essa aqui, né? Para que a gente possa ver como é que se comporta a CalcBox nesse caso aqui, tá? Então veja que a gente não está elaborando um projeto, eu só estou mostrando para vocês como é que preenche os dados, tá bom? Então, ó, espessura da madeira que eu vou usar, 1,5, tá? Que a maioria das pessoas usa. A altura que eu vou usar, 45, eu sei que é a altura menor. Vamos supor que eu quero fazer uma caixa um pouquinho mais larga, né? Para que ela não fique tão profunda, porque quanto maior eu deixar ela na largura, menor eu preciso botar ela na profundidade. Então eu vou colocar aqui uma profundidade qualquer. Então, ó, já deu 58 litros bruto e 52 litros livre. A gente tem que ter um cuidado, bem aqui, um cuidado muito importante. Porque as caixas, alguns manuais que sugerem caixas, eles sugerem caixas com volume bruto, tá? Alguns manuais, não são todos. Eu vou já dar uma olhada nesse aqui. Então perceba que quando ela sugere 65 litros, às vezes não é o volume real, não é o volume livre. Às vezes é o volume bruto. Deixa eu ver se tem. Nesse aqui eu acho que não fala, mas se eu não me engano, no manual do Tornado, ele vem exatamente a observação. Eu vou abrir esse outro manual só para mostrar para vocês como é que aparece. E vocês têm que ter bastante cuidado quando forem fazer isso, porque vocês já viram que é diferente, né? O volume bruto ou o volume real da caixa, né? Então, ó, acho que essa aqui... Deixa eu ver, galera. Só para poder mostrar para vocês. Ó. Bem aqui, galera. Isso aqui tem? Nem sei se tem também. Não, esse aqui eles não colocaram. Eles tiraram bastante coisa, né? Ó, botaram só essa informaçãozinha aqui. Para quem tá fazendo caixa, é péssimo, né? Mas se a gente for olhar no manual do Tornado, né? Ó, presta atenção. Tem bastante coisa aqui que explica, né? Se você der uma lida nisso aqui, ó, você vai conseguir entender bastante coisa, né? Ó, instruções para cálculo de carga, se você quiser calcular na mão, né? Ele te dá uma fórmula. O amplificador que você vai escolher, né? Então ele fala que é o dobro da potência RMS, para poder segurar os picos aqui e tal. Cálculo de temperatura da bobina. Mas tem uma coisa interessante na parte de caixa, que é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Bem aqui onde está grifado, deixa eu dar até um zoom. Vamos lá. Ó. Os volumes sugeridos de caixas referem-se a um único alto-falante. Tá? Então, no caso aqui, ela sugeriu, por exemplo, uma caixa de 65 litros. Exatamente a mesma caixa do Vulcano. Tá? 65 litros, 2 dutos de 8 centímetros, 4 polegadas. Então, tá aqui, mesma coisa. 65 litros, 2 dutos de 4 polegadas e 8 centímetros. Igual. O cara não teve nem o trabalho de fazer outra caixa. Então tá aqui, ó. Então o que acontece nessa observação bem aqui, ó? Já está incluso o volume ocupado pelo alto-falante e pelos dutos. Ou seja, se ele me deu um volume em que está somando o volume ocupado pelo alto-falante e está somando o volume ocupado pelos dutos, então o que está acontecendo? Eu tenho um volume bruto. Esse volume interno aqui, na verdade, é o volume bruto. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, tá bom? Deixa eu ver o que mais que ele fala pra gente que é interessante. Ó, os volumes sugeridos de caixa consideram reforço de grave pelo o interior do veículo com porta-malas fechado. Então veja que é uma caixa pequena, 65 litros bruto é uma caixa pequena,
mas ela vai te dar um bom grave se você tiver com a mala fechada. Se você tiver com a mala aberta, ela já não é tão boa. Então, por isso que quando alguém faz caixa que o manual sugere, às vezes a pessoa não acha interessante, né? Porque não ficou do agrado dele, não tocou bem, mas é porque às vezes tem essas ponderações que os fabricantes fazem que a gente não quer. Eu não quero saber com a mala fechada, eu quero tocar com a mala aberta. E é por isso que a gente calcula e faz os nossos próprios projetos, para que a gente possa fazer a caixa do jeito que a gente quiser. Não do jeito que eles botaram aqui, que isso aqui vai ser até difícil alguém usar, comprar um Tornado para ficar usando com mala fechada, porque vai virar subwoofer, né? Não tem condição. Então, ó, vamos fazer isso, mas vamos seguir o que realmente o fabricante falou. Ele quer 65 litros bruto, tá? Então, o duto e o falante já estão ocupados. Ele não está considerando reforço na caixa. Só o duto e o alto-falante. Então, vamos lá. 10 centímetros. Eu não sei exatamente qual que é a frequência que está lá. Eu vou chutar que seja 65. Deve ser mais ou menos isso aqui. E são 2 dutos, né? Então, ó. Eu vou aumentar o volume, que o volume está pequeno. Aí que passou demais. 33. Tá aí mais ou menos isso aqui. Então, veja aqui. Tá, vou botar aqui. Então, ó. Veja que o comprimento do duto ficou 11 centímetros, mas lá no meu manual o comprimento está 8. São 2 dutos, na verdade, né? Isso, tá certo. 2 dutos de 10 centímetros. O comprimento está 8. E agora, Henrique, deu errado aqui, o que eu faço? Eu estou querendo refazer, eu estou querendo produzir aquela caixa lá. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou aumentar um pouco a frequência. Por quê? Porque cada vez que eu aumento a frequência, eu diminuo o tamanho do meu duto, tá? Se eu manter aqui a mesma área de duto, 2 dutos de 10 polegadas. Então, eu vou diminuir aqui, aumentar um pouco a frequência, ó. Tá 65, vou botar para 66. Ó, 10 centímetros de duto, tá vendo? Bem aqui embaixo, ó, comprimento individual. Vou aumentar de novo para 67. Ó, 10, vou ficar aumentando para 68, 69, 70, 71, ó, 70. Aproximadamente isso aqui, 70 litros. Então perceba que esse tipo de caixa que ele sugeriu para a gente, que o manual está sugerindo para a gente, se a gente for considerar o que ele está falando ali, que esse volume de 65 litros é um volume bruto da caixa, então, na verdade, a nossa caixa está com 57 litros. Porque o falante está ocupando um certo volume, o duto está ocupando um certo volume. Eu não coloquei nenhum reforço, tá? Mas só descontando isso daqui, ela vai considerar 57 litros. Se eu for colocar um reforço, aí é bom eu colocar mais aqui, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero botar quebra-cantos, né? De novo, 10 centímetros de 2. Então, ó, o meu reforço está ocupando 2 litros. Ah, Henrique, agora está errado, porque eu estou colocando um volume que o manual lá não contemplou. Então, em vez de eu botar 65, eu vou colocar 67. Para poder compensar esses 2 litros aqui do quebra-canto, tá bom? Mas isso aqui, como já é mais técnica de projetos, quando a gente for fazer um projeto de fato, então a gente vai, nesse caso, a gente vai esmiuçar mais essa parte dos reforços, tudo direitinho, como é que faz para compensar uma coisa na outra. Aqui eu só quero que vocês entendam como é que preenche, como é que a gente chega nos resultados, como é que a gente usa a CalcBox para poder descobrir a frequência das caixas. Nesse caso aqui dá uma frequência altíssima, né? Então, vamos dizer assim, para o nosso... qual que era o falante? O nosso Vulcano, né? Vulcano e o Tornado, é a mesma caixa para os dois, né? Está sendo utilizada aqui. Por que que normalmente isso acontece? Eu vou uma caixa pequena e uma sintonia mais alta. Porque assim, dessa forma, veja que é um alto-falante que ele tem uma potência RMS muito alta, né? 1900 RMS, que o pico vai ser 3800. Eles ainda botam 7600, né? Que é por conta da dinâmica da música, mas se tu colocar isso aqui, provavelmente vai queimar o teu alto-falante, tem onde correr. O 3800 já é arriscado queimar o alto-falante. Então veja que ele bota aqui, ó, potência RMS, 3800, mas o RMS que ele fala aqui é o RMS do amplificador, não é o RMS do alto-falante. Então ele fala que essa é a potência do amplificador, e o amplificador, como acabou de mostrar ali, é o dobro do alto-falante, né? Então, na verdade, isso aqui vai provar que realmente nosso falante tem, na verdade, 1900 RMS. Então, o que acontece? Esse tipo de caso aqui em que tem muita potência, que o alto-falante suporta muita potência, normalmente a gente precisa fazer uma frequência um pouco mais alta e uma caixa um pouco menor para controlar o cone desse cara, né? Porque senão a gente não consegue aplicar toda essa potência, porque quanto mais sub você querer colocar aqui, o que vai acontecer? Mais deslocamento
do cone, da parte do conjunto móvel por inteiro, né? Essa parte aqui, cone, calota, aranha, tudo isso aqui vai se movimentar. Então, quanto mais sub eu trouxer para cá, mais isso aqui vai se movimentar. Então, consequentemente, eu vou passar de um parâmetro chamado Xmax, que eu mostrei no último vídeo também. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Qual que é o Xmax? Bem aqui, ó. Xmax. Ó, 11 milímetros, né? 11 milímetros. E olha que, como eu falei na aula passada também, esse Xmax aqui não é o Xmax real do alto-falante, não. Porque o Xmax está aqui, ó, já mostrei para vocês. É a altura da bobina menos a altura do gap, né? Tá bem aqui a fórmula. E divide por 2. Na última aula eu mostrei por que é desse jeito. Só que a JBL, Selene, JBL, assim como outras marcas, ainda adicionam um tanto aqui de tamanho na bobina, né? Ou seja, uma sobra em que eu posso passar do Xmax real para poder achar o Xmax que eles colocam aqui no manual, né? Então você olha 11 milímetros, na verdade esse 11 milímetros já é uma sobra, já está somando, além do real, porque já tem essa soma aqui de 1/4 da altura do gap, né? Olha que coisa. Então, quanto mais eu passar disso aqui, mais distorção eu vou tendo. Aqui eu já estou tendo 10% de distorção. Então, quanto mais eu passar, mais distorção eu vou tendo. Até que se eu chegar no X-Lim, eu vou estar num dano, né? Um dano iminente do alto-falante. Vai bater alguma coisa, vai rasgar alguma coisa, alguma coisa vai se danificar lá dentro, vai descolar. Então eu tenho que ficar longe disso aqui. Então, para eu poder controlar o cone e medir a potência RMS e dizer que ele 3.800 watts e tal, então o que os fabricantes fazem? Eles botam essa sintonia mais alta aqui, né? Então isso acontece bastante. Então muito cuidado quando vocês forem, depois quando a gente for fazer o projeto de caixa, a gente vai ver também qual é a potência máxima que a gente consegue aplicar no alto-falante sem que ele se danifique, né? É muito importante você entregar isso no seu projeto, para quem for regular saber que você não pode sair aplicando qualquer potência que você achar, só porque o alto-falante diz que suporta, mas ele suporta em determinadas condições, tá bom? Não é em toda condição, não. Então tá aqui. Finalizamos o nosso primeiro projetinho. Bem aqui nessa parte que tem sugestão para caixa, veja que tem um parâmetro que está em amarelo, que chama desvio da nossa caixa, aqui, ó, para caixa plana, tá? Ou seja, veja que ela te sugeriu uma caixa de 107 litros, uma frequência de ressonância de 42, então você percebe que essa caixa está descendo muito, porque ela está com um volume muito grande, ela está com uma frequência de ressonância muito baixa, o corte F3 da caixa também está muito baixo, ou seja, ela está começando a tocar a partir de 38 Hz e vai embora. Então aqui ela fala qual é que é o tipo de duto que você vai ter que usar, então ela fala o diâmetro do duto, ela fala qual é o comprimento do duto, e aqui ela faz uma comparação da sua caixa, que a gente acabou de calcular, que é só a nossa caixa aqui, com a caixa plana. Com a caixa plana que ela te sugeriu, de 107 litros, né? Então, com certeza, você olhando para a caixa plana, você percebe que ela tem muito mais subgrave do que a nossa, né? Então, obviamente isso, ela tem um volume muito grande, está com uma sintonia muito baixa. E a nossa está com uma sintonia muito alta. A nossa tem um pico, mas é um pico lá na frente. Então, como ela está com subgrave muito forte, essa nossa caixa que era para ser plana, na verdade é plana, mas ela está descendo muito mais do que a nossa, o que vai acontecer? O desvio, que é esse cálculo aqui, ou seja, ela vai comparar essas duas caixas, né, que você fez com a caixa que ela te sugeriu, está dando um valor negativo. Então quer dizer que a nossa caixa está respondendo menos do que a caixa que é considerada plana, né? Mas isso aqui não tem a ver só com o pico, tá? Tem a ver também com a amplitude de resposta. É porque essa plana está descendo muito. Então por isso é que acabou ficando negativo. Mas em pico, com certeza a nossa tem um pico muito maior, tá? Quando a gente for plotar os gráficos também, eu vou demonstrar isso aqui na prática, como é que funciona essa questão de comparar caixas planas com caixa com pico, como é que vai fazer, principalmente na aula de UniSD, que a gente vai tratar disso, tá bom? Galera, é o seguinte, depois que a gente entende como é que preenche isso aqui, como é que a gente chega no volume que eu quero, na litragem real, na litragem bruta, depois que eu sei aqui ó, as peças de madeira, depois que eu sei de tudo isso, o que vai acontecer? Todas as outras caixas são exatamente iguais, todas. O que vai mudar de uma para outra? É somente o formato do duto. Então eu vou ter parâmetros diferentes para preencher. Então nesse caso, por exemplo, é um duto triângulo aqui, né? Então quando ele pede a largura aqui do duto, é a largura do duto triângulo. Quantidade de dutos, né? Se eu quiser fazer com 4 dutos, eu tenho que selecionar aqui, né? Que são 4 dutos. Tá bom? Ah não, são só 2. Só quero 2 dutos em cima. Então você coloca aqui, né? Tem 1, tem 3. Se você quiser fazer com 3, não sei se dá certo isso aqui, mas tá aqui. Ela calcula para você também. Beleza? Então, ó, todas as caixas, elas estão, assim, a base é igual. O que muda vai ser só o formato do duto e ela vai recalcular para você.
Tem um parâmetro muito importante, um outro parâmetro extremamente importante. Deixa eu voltar lá. Que é a área, que é o sopro no duto, na verdade, né? Que eu coloquei aqui como sopro no duto. Eu não tinha um nome mais adequado para colocar, coloquei isso aí. E o que significa esse parâmetro aqui exatamente? Ó, veja bem. Ela te dá uma área de vazão, que é a área de vazão do duto. Então, veja, se eu coloquei dois dutos de 10 centímetros de diâmetro cada duto, então esses dois dutos ele tem uma área, né? A área do círculo, né, é πr ao quadrado, se você for colocar aqui a área do círculo, porque esse duto é um círculo. Então, tá aqui a área do círculo, né? Então, ó, π vezes r ao quadrado, então ela calcula isso para você, está dentro dela aqui esse cálculo. πr ao quadrado vezes 2, porque são dois dutos. Então ela te deu essa área aqui, ó, de 157 centímetros quadrados. Não esqueça, tudo aqui é centímetro, tá? A única coisa que é milímetro é lá em cima na hora de preencher os falantes, né? Na hora de preencher as medidas do falante, bem aqui, ó. O resto tudo é centímetro. Então, ó, só que ela me dá uma área de vazão ideal para o meu alto-falante e para minha sintonia, né? Então, no caso, aqui pela CalcBox, essa minha vazão está pequena, porque eu precisaria ter pelo menos 297 centímetros quadrados e eu só tenho 157, está bem abaixo, né? Praticamente a metade. Então, eu precisaria ter mais dutos, pelo menos mais um ou dois dutos aqui para poder melhorar. Então, por exemplo, se eu tirar 2 e botar 3 aqui, ó, acho que já aumenta legal, né? Já foi para 235. Se eu botasse 4, já é para 314, né? Então talvez só 3 já resolveria, porque eu não preciso bater, cravar aqui em cima. Mas quanto mais próximo eu tiver disso aqui, o que vai acontecer? Mais eu controlo o ar que sai aqui, a velocidade do ar que sai aqui nesse duto. E por que eu não quero um ar saindo muito rápido, Henrique? Porque eu vou criar muita turbulência, eu vou criar ruído, eu vou criar coloração, que eu não deveria ter na nossa caixa. Então você lembra aqui que antigamente uns 4, 5 anos atrás, tinha muito vídeo no YouTube do pessoal quebrando CD, botava um subwoofer para tocar e botava um CD aqui na frente do duto, o CD quebrava, espatifava, e, tá bonito, tá tocando demais porque tá quebrando todos os CDs aqui, ó. Bota uma sacola, a sacola rasga a sacola, aí tá bonito, né? Mas na verdade, isso só tá dizendo que a caixa tá soprando, né? A caixa tá soprando, não tá exatamente adequado. Então o alto-falante tá forçando aqui o deslocamento do ar, o ar tá passando com uma velocidade muito rápida, tá criando turbulência aqui, isso não é legal. A gente não quer esse tipo de coisa, a gente quer que o som flua de uma maneira mais natural, tá bom? Então é interessante a gente sempre se atentar nessa parte de sopro no duto, isso aqui é muito importante. Quando a gente for mexer na aula de WinSD, eu vou mostrar os gráficos de tudo isso aqui para vocês. Eu não estou mostrando agora porque vai confundir muito a cabeça de vocês. Vocês vão ficar com dúvida tanto no WinSD quanto na CalcBox. Então, hoje vamos se atentar só na CalcBox. Depois a gente vai os outros programas, tá bom? Então, acho que aqui finalizou essa primeira parte. Vamos para alguns dutos que são dutos especiais, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o que esse tipo de caixa tem de diferente daquela nossa primeira? Ela tem um parâmetro chamado ROR, né? Bem aqui. O que é esse ROR? ROR nada mais é que um túnel, é um recuo que tem na nossa caixa. Então, hoje em dia é extremamente natural que caixas tenham um túnel. Ela pode ser tanto invertida quanto ser frontal. Nesse caso aqui eu peguei uma parte que ela é invertida. E quando você estiver preenchendo, você pega a parte correta. Se for frontal, você pega essa aqui, ó. Duto régua retangular. Se for invertida, você pega que ela é invertida. Por quê? Porque na parte que é invertida, a CalcBox não vai considerar que o alto-falante está dentro da caixa. Tá? Então, se você vier aqui, por exemplo, volume ocupado, tá 0. Não tem nada usando, você não preencheu nada. Mas se você vier nessa outra caixa aqui, ó, volume ocupado, 6. Ela já está considerando que o alto-falante está dentro dessa caixa. Então, já está aqui um volume ocupado para ela. Uma outra coisa importante que para vocês também anotarem aí. É importante que vocês estejam anotando tudo isso para vocês poderem revisar quando vocês quiserem. Não precisa estar assistindo o vídeo de todo de novo. Esse sopro no duto aqui, ele tem um parâmetro essencialmente especial para poder dar certo, que é essa letra C aqui, ó, o diâmetro total, né? Porque dependendo do tamanho do alto-falante, eu também tenho uma relação com o tamanho do duto, né? Então, quanto maior o alto-falante, maior o duto. Então, esse preenchimento dessa letra C aqui, que é o diâmetro externo, é importante para que funcione lá aquela parte de cálculo de sopro do duto, tá bom? Então, Henrique, eu já sei que meu alto-falante ocupa, por exemplo, 8 litros. Então, eu coloco aqui 8 litros. Mas, né, é bom você preencher pelo menos esse dado aqui. Não precisa preencher todos, mas pelo menos esse, se você já souber o volume dele. Porque
assim ela vai conseguir calcular para você. Se você não preencher, ó, por exemplo, vou apagar. O que acontece? Ó? Lá no sopro no duto ela não consegue calcular. Fica zero, tá vendo? Fica tudo zerado. Então deixa eu voltar aqui. Então vamos lá para o ROR, que é onde a gente estava. ROR é a profundidade, está bem aqui, ó, escrito, né? Onde é que preenche ele, é o ROR. Nesse caso, como é uma caixa com duto régua, o que você tem de preencher aqui é somente a largura do duto, porque a altura do duto ele já vai considerar que é a própria altura da caixa, menos a espessura das madeiras, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma caixa aqui qualquer. 45 por 50 por 50. E o ROR 20 centímetros. Vamos supor que meu duto tenha 5 centímetros e eu tenho uma frequência de 60 Hz. Supondo isso aqui. Esse é o projeto que eu estou fazendo. Então, ó, veja que a altura do duto ele já pegou exatamente 42 centímetros. Por quê? Porque a altura da minha caixa é 45 e ele descontou 2 vezes o tamanho da madeira aqui, né? Se fosse uma madeira maior, ele já descontaria aqui também, ó, 41,4. Tá descontando de novo, tá bom? Eu vou ficar com 1,5 porque é mais fácil de fazer as contas, os números ficam mais redondinhos, tá bom? Então, ó, eu vou desenhar essa caixa aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês chamada recuo do duto. Esse recuo do duto aqui ele é muito importante, tá? Para a gente poder entender como é que funcionam algumas coisas, mas eu preciso desenhar essa caixa para vocês poderem ver. Então, deixa eu abrir aqui um programa de desenho 3D que é chamado SketchUp, que ele é muito importante para esse tipo de aula aqui em que eu preciso mostrar. E, logicamente, que a gente também vai ter, como eu falei para vocês, uma aula específica de SketchUp, tá bom? Por enquanto aqui é só para poder ilustrar melhor para vocês o que é sopro no duto. Eu vou desenhar essa nossa caixa que a gente acabou de fazer aqui, só para a gente poder ter uma ideia do que a gente está fazendo. Então, ó, ela tem de largura 50, profundidade também 50, então ela aqui, ó, 50 por 50. Um e meio. Ela tem de altura 45, tá? Então, ó, tá aqui a peça, né? Veja que ela tem exatamente realmente 42 de altura, como falou na nossa Calcbox, né? A Calcbox ela calcula isso aqui pra gente. Então é exatamente isso aqui, você pode levar direto para fazer o corte. A largura do duto que eu coloquei, por enquanto aqui, que a gente vai fazer umas alterações. Assim, não, na verdade eu já vou fazer um caso aqui em que eu preciso usar o recuo do duto, tá? É quando, por exemplo, vou aumentar isso aqui para 6. Vou aumentar isso aqui para 30. 20. 65. 22. 5. Espera aí. Deixa eu ver tô tentando fazer tentando fazer de propósito aqui uma forma que fique esse recuo no duto. Pronto, agora ficou. Então vamos lá, o que está acontecendo? O ROR está 20 centímetros, a profundidade do túnel está 20 centímetros, coloquei uma frequência aqui de 67. E o que aconteceu? O meu duto ele ficou com 17 centímetros de profundidade, está bem aqui embaixo. 17. Mas o meu túnel tem 20, né? Então o que está acontecendo aqui? Deixa eu terminar de desenhar para vocês poderem ver. Então, ó, aqui está 6 de largura, né? Mais 1,5 da madeira. Aqui o alto-falante recuou 20 centímetros. Só que o meu duto ele só tem 17,5, né? Então é exatamente isso aqui que está acontecendo. Deixa eu só pintar o duto de outra cor aqui que a gente poder ver melhor. Vou pintar aqui de laranja. E essa aqui é a frente do falante.
Bom, o que aconteceu aqui, galera? Ó, presta atenção. Segundo a minha CalcBox, o que está acontecendo? O meu duto tem que ter 17,5 e o meu recuo eu coloquei aqui como 20. Então tá aqui, ó, exatamente isso. O recuo tá 20 centímetros, ó, 20, e o meu duto tá 17,5. Mas o que está acontecendo? O duto ele não consegue chegar lá no túnel, que a CalcBox ela sempre vai considerar que o duto está começando aqui, ó, na caixa. Ele começa daqui, ó, a partir daqui, né? Então veja que tem uma diferença aqui, ó. O duto não está chegando lá na caixa. Então o que eu tenho que fazer? Olhando aqui, me fala o que eu tenho que fazer. Eu tenho que simplesmente empurrar esse duto para dentro, né? Quantos centímetros? Então veja que se daqui para cá eu tenho 20 e daqui para cá eu só tenho 17,5, então logicamente que essa distância aqui é 2,5, né? Que é o que sobra para poder encostar. Mas não só isso, porque eu tenho mais 1,5 aqui da espessura da madeira, né? Porque se eu só encostar ele 2,5 aqui, ó, deixa eu mostrar de cima aqui, vai ficar melhor. Se eu só vir com ele 2,5 para cá, ó, vai ficar esse canto aqui esquisito, né? A gente não faz caixa assim com esse canto aqui. É arriscado ter até uma vibração, sei lá, vazar alguma coisa aqui. Então, na verdade, a gente tem que vir para cá, ó, até encostar na parte de trás da madeirinha, né? E ela ficar encaixadinha, bonitinha. Então, na verdade, o total que ela se deslocou aqui foi 2,5 mais o 1,5 daqui da madeira foi 4 centímetros, né? Então, quando a gente olha essa situação aqui, na CalcBox, em que o duto está menor do que o túnel, então é aqui que vai entrar o recuo do duto. E quanto é que a gente tem que recuar, Henrique? A gente acabou de ver que são 4 centímetros. Tá? Só que quando eu fizer esse recuo, ela vai recalcular algumas coisas. Pode ser que tenha algum ajuste no comprimento do duto, tá bom? Que quando eu altero qualquer parâmetro, ela recalcula para mim, automaticamente. Então, se eu botar aqui que eu tenho que recuar 4 centímetros, o comprimento do duto está 17,5, presta atenção aqui nesse dado. Vai agora para 18, né? Por exemplo. Mas tudo bem, não tem problema. Então eu vou recuar aqui. 4 centímetros. Então veja que ela vai considerar sempre agora que esse recuo está começando daqui, 4 centímetros, ó, tá vendo? Essa distância aqui que você disse para CalcBox, empurra o duto 4 centímetros para dentro. É isso que ela está fazendo. Ela está empurrando o duto para dentro. Quanto você mais empurrar, você presta atenção nessa parte aqui, ó, que é o volume ocupado pelo duto. Quanto mais você empurrar isso aqui, ó, maior vai ser o volume ocupado pelo duto. Por quê? Porque mais o duto está entrando dentro da caixa. Né? Agora, por exemplo, recuei 10, que é o que está na CalcBox aqui, ó. Recuado 10. Está exatamente o que está aqui, ó. Henrique, eu vou recuar o duto lá para dentro. Ó, 10. O que aconteceu? O duto está entrando para a caixa e essa área aqui, ó, que ele está ocupando, esse volume aqui que ele está ocupando, está sendo calculado pela CalcBox. Tudo que está entrando aqui para dentro da caixa, né? Então, quanto mais você empurrar ele para dentro da caixa, mais ele vai ocupar um volume ali dentro. E é por isso que ela recalcula tudo para você, cada vez que você ajustar. Então, você tem que ir com cuidado, não pode ir com muita pressa, tentando fazer logo, tentando fazer muitos cálculos e tal. Você tem que ter cuidado para ver o que você está fazendo, porque qualquer medida que você coloca, mais ou a menos, ela recalcula e já pode não ser exatamente o que você estava pensando, tá bom? Então, isso aqui, por exemplo, já está suficiente para mim, só que agora ela alterou o tamanho do duto, não está mais 17,5 como era, ficou 18,5, 18,4, né? 18,5. Então, era 17,5, ó, por exemplo. Agora ficou 18,5 mais 1. Então, na verdade, ficou assim, né? O duto. Porque ele está com 4 recuo de centímetros, ó. 4 centímetros de recuo, quer dizer, ó, 4. E mais os 18,5 aqui, né? A gente pode arredondar esse valor aqui. Que foi o que deu agora no duto, né? Ficou assim. Beleza? Se eu recuar só 3 ao invés de 4, para tentar ficar rente ali, ó. Ó, já ficou 18,2. Porque o que está passando aqui é 1 centímetro. Ainda não seria totalmente suficiente, mas assim você pode ir ajustando o volume do recuo, né, para poder ficar exatamente do jeito que você está querendo, né? Bom, galera, é o seguinte, às vezes pode acontecer uma pequena situação que vocês podem não entender na CalcBox, né? Eu vou pegar um exemplo aqui para ficar mais simples para a gente poder fazer. Isso aqui é uma coisa que acontece na CalcBox 2021
eu já vou trabalhar para mudar a forma de cálculo, para isso não precisar acontecer dessa forma na CalcBox 2022. Mas enquanto acontece, deixa eu mostrar para vocês o que é isso aqui. Ó. Vamos supor, por exemplo, que eu estou fazendo uma caixa, né? Eu boto o RAW aqui de 30, então veja que ela está com uma câmera relativamente pequena, vou botar um duto aqui de 7 centímetros, né? E vou botar uma frequência baixa, né? Por exemplo, 52 Hz, uma frequência bem baixa. O que acontece? Nesse caso, até que não deu problema, porque quanto mais baixa for a frequência, maior é o comprimento do meu duto. Então está aqui 46 centímetros e minha caixa tem 60 centímetros, tá ok. Mas se eu for começar a baixar essa sintonia, ó, 50, o que acontece? A profundidade do duto está ficando maior, tá vendo? E ela está piscando aqui os números, ó, tá vendo que eles estão piscando? É porque eu estou apertando a tecla F9 do Excel, tá bom? Grave isso aí, ó. Até botar um bloco de notas aqui, ó. Tecla F9. O que a F9 faz? Ela atualiza os cálculos, tá bom? Então, para você ter certeza que o cálculo está concluído, você vai e aperta a tecla F9. Por quê? Porque pode acontecer isso aqui, ó. Vamos continuar descendo nossa frequência, 45. Então, olha o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu. O duto que estava aqui com 30 e pouco, 40 centímetros de profundidade, agora ficou com 102 centímetros. Aí você me diga, como é que vai caber um duto de 102 centímetros numa caixa de 60 centímetros? Não cabe, né? Bom, via de regra, bem aqui já era um ponto para você parar e não fazer. Só que a CalcBox, o que acontece? Quando isso acontece, e você apertar a tecla F9, né, pode acontecer isso aqui. Estou apertando F9, vou atualizar os cálculos. O que acontece? Ela fica oscilando. Ó. Por quê? Porque ela não consegue concluir o cálculo. Ela vê que está um comprimento muito grande do duto, ó, e aí ela não consegue fechar o cálculo. Ela não consegue te dar um volume exato, porque o duto está tão grande que o duto está ocupando mais volume do que a própria caixa. E isso dá um loop dentro da fórmula, né? Então ela não consegue concluir a fórmula. Então ela fica dessa forma aqui. Ó. Tá? Toda vez que eu aperto o F9, ela dá um valor diferente. O que eu faço para resolver? Se você, por exemplo, estiver fazendo um projeto e perceber que isso está acontecendo. Ah, deu um valor negativo aqui, Henrique, o que eu faço? Ou deu um negócio meio esquisito aqui, eu estou apertando F9 aqui, ó, está acontecendo isso, tá esquisito. O que eu vou fazer? Tem duas coisas que você pode fazer. Primeiro, aumentar a sintonia, porque quando você aumenta a sintonia, ó, eu vou apertar F9 para ter certeza que o cálculo concluiu. Quando você aumenta a sintonia, o duto diminui, ou você pode diminuir a largura do duto, né? Porque quando você diminui a largura de duto, a profundidade automaticamente diminui também. Mas aí você tem que ter cuidado para não diminuir a largura demais e começar a soprar, né? Como eu já falei, eu vou falar, não sei exatamente como é que eu vou colocar, em que trecho eu vou colocar nesse vídeo, esse pedacinho aqui, tá? Só para vocês ficarem atentos. Então é sempre bom dar uma tecla aqui em F9 para poder atualizar os cálculos, só para ter certeza de que realmente o cálculo está fechado e não está dando nenhum problema de... Ó, tá dando esses valores muito doidos aqui, ó, valor negativo, essas coisas, essas loucuras aqui, tá bom? Isso só acontece nessa situação, quando o duto tá muito largo e a sintonia é muito baixa, então acaba que o duto fica comprido demais, tá bom? Bom, nesse caso, eu tenho um limitante, né? Eu não posso fazer o duto tão comprido a ponto de realmente não caber na minha caixa. Então, eu tenho que ponderar. Mas há uma solução viável, que é fazer uma curva no duto. Depois a gente vai ver uma situação que pode fazer isso, tá bom? Que a gente pode fazer uma curva no duto. Na CalcBox 2022, eu já vou alterar a ordem dos cálculos para ela não precisar ficar dando esse loop, tá bom? Eu já sei como é que eu posso fazer isso. Não vai atrapalhar vocês, é só vocês terem esse cuidado para ver se não está acontecendo isso. O duto está mais comprido do que a própria caixa, tá bom? Bora continuar aí. Bom, deixa eu ver o que tem mais de interessante para cá para a gente poder ver neste momento, para não complicar muito a aula. A gente já está chegando próximo de 1 hora de aula. Eu não quero fazer aulas muito compridas, porque senão vocês não conseguem assistir todo. Então, ó, caixas duto misto, ela é exatamente assim, a forma de base de cálculo. Para falar um negócio para vocês, faz muito tempo que não temos caixas novas, tá? Você olha, caixa nova e tal. Não é, galera. Caixa é igual. O que serve para a gente aqui? Serve esse parâmetro aqui, ó, a área do duto, tá? Então, tem esse formato de duto aqui, pode ser qualquer formato de duto. Se for um formato possível de ser calculado a área, não vai mudar nada, porque a forma de cálculo aqui é exatamente igual. Então, a pessoa pode inventar qualquer duto. Você pode inventar um duto aí que você quiser. O que os programas vão fazer?
eles vão calcular qual que é a área desse duto e calcular a profundidade desse duto, só isso. Mas evita estar fazendo muitas curvas, muitos cantos, né? Por exemplo, isso aqui tem cantos, né? Evita estar fazendo muitos cantos, muitas curvas assim, desnecessárias ou algo muito mirabolante, porque você pode acabar criando turbulência, né? Acabar criando alguma ponto de vórtice aqui na hora que o ar estiver passando. Então tem que ter cuidado com isso aqui para não criar essas turbulências, né? Porque o que vai sair daqui é som, que é a compressão do ar, mas também vai ter deslocamento de ar aqui dentro, né? Do próprio vento que vai entrar e vai sair. Então essa passagem de vento vai criar turbulências aqui dentro. Então quanto mais fluido for isso, menos turbulência a gente tem, menos perda a gente tem, menos resistência, melhor pra gente. Beleza? Então nesse caso aqui de todas as caixas é só medir. O D, por exemplo, é essa largurinha da régua aqui, né? Então tá bem aqui, ó, D. E o DT é a largurinha do triângulo, né? Então veja que é 2 dutos em um, né? Porque não é só a largura do régua. Lembra quando a gente tá fazendo a caixa duto régua? O D é só a largura da régua aqui. Ó. Essa largura aqui, né? D. Só que, como agora essa parte do duto misto tem um duto triângulo, ela tem mais um que é chamado DT. Quando a gente estiver fazendo caixas, obviamente projetos, a gente vai passar por esse projeto do triângulo e todos os projetos eu vou fazer o desenho 3D deles para a gente poder ver. Aqui eu só estou ilustrando para vocês entenderem como é que funciona, tá? Não estou fazendo um projeto, só estou mostrando como é que funciona os preenchimentos dos dados dentro da CalcBox. Beleza, galera? Bom, se você voltar aqui, eu vou subir aqui a página. Ó, você pode salvar e deixar esses dados salvos aqui, tá? Na sua CalcBox. Mas eu não aconselho, porque se você preencher, por exemplo, alguma coisa errada, e der algum erro aqui, tiver alguma letra, alguma coisa, e você salvar, depois você pode não saber onde é que está esse erro, né? Você pode não achar onde é que tem uma letra, onde é que tem uma coisa que não era para estar, você preencheu errado, não era para preencher. Por exemplo, o Excel ele não aceita ponto, né? Ele só aceita vírgula. Então, por exemplo, se você preencher aqui 8, cadê? Aqui está 1,5. Você preenche 1,5, ele não vai conseguir calcular, ó, deu um monte de erro aqui, ó. Erro. Por quê? Porque isso aqui não é um número, para ele é uma letra. Então tem que botar a vírgula. Então esse tipo de coisa, tá, galera? Tem que ter cuidado com preencher, porque nós estamos no Excel. O Excel tem esses errozinhos de dentro dele. Ele não aceita você estar preenchendo coisa errada. Então, ó, aqui tem caixas de 2 falantes. Ó, mesma coisa. A diferença é que agora ele vai calcular para você, ao invés de você colocar a medida da caixa sendo só de uma câmara, vai ser comparando as 2 câmaras, né? Só que o volume que vai aparecer aqui ainda é o volume de uma câmara só, tá? É o volume individual de cada alto-falante. Então, bora ilustrar isso aqui, ó. Então, 1,5, vamos lá, altura 45, largura 90, porque agora eu estou com 2 alto-falantes, profundidade 50. Né? Aqui, 40, vai ficar um pouquinho menorzinho. Ó, tá vendo? Então, ela colocou um volume de 66 litros, né? Só que para esse tamanho de caixa aqui, se ele fosse considerar realmente a caixa inteira, ia dar bem mais volume, mas ela está considerando só uma câmara. Então, quando você estiver fazendo caixas assim, você pode fazer os dois juntos para poder ficar mais fácil na hora de você desenhar, na hora de você levar para marcenaria. Mas o cálculo aqui todo é baseado em uma caixa só, em uma câmara só, tá bom? E todas elas são assim, exceto a duto TS2. Porque como é um duto só para as 2 câmaras, então ela já vai automaticamente calcular os 2 volumes únicos, né? Como se fosse uma caixa só, porque essa que é o conceito da TS2, é ser uma caixa só, tá bom? Então tá aqui full trap, duto triângulo, então tudo isso a gente vai fazer depois projetos para a gente poder entender as peculiaridades de cada caixa, né? A TS3, vamos dizer assim, né? Que a gente chama de TS3, ou duto misto, que é um único também, é igual a TS2, só que tem uma área de vazão maior aqui, né? Então isso ajuda, quanto maior a área de vazão, menor a velocidade do ar. Tem que ter um pouco de cuidado para isso aqui não estiver muito grande, né? Essa área de vazão, acabar tendo um grupo delay aqui, mas também a gente vai ver isso depois, exatamente como é que funciona esses outros parâmetros, tá bom? Quando tiver aparecendo lá no INSD, que a gente puder ver os gráficos, tudo direitinho. Para poder finalizar, tem a categoria chamada caixas trapezoidais, né? São essas aqui que elas têm um fundo inclinado. A única diferença no preenchimento que vocês vão ver é porque as caixas trapezoidais, elas têm uma medida a mais. Ela tem profundidade superior e profundidade inferior, né? Então, por exemplo,
Tá aqui a espessura da madeira, altura 45, largura 90. Esses aqui são dois alto-falantes, né? Então, a profundidade superior, ela é menor do que a inferior, né? Então, por exemplo, aqui é 35 e aqui é 50, né? Então, ela vai calcular para você dessa forma. Se você botar igual, tudo bem, ela calcula. Ela vira uma caixa quadrada, né? Mas você... A justificativa para você utilizar essa parte aqui da tabela da CalcBox é porque você pode calcular de uma maneira mais simples essas caixas trapezoidais, né? Então, tem vários tamanhos aqui, tem vários formatos. Coloquei aqui também, já pré-coloquei. Você pode utilizar como caixas trapezoidais. Nem todos dão certo como caixa trapezoidal. Né? Então, até S2 eu não aconselho você fazer caixa trapezoidal, tanto que eu nem coloquei aqui, porque vai acabar ficando... o duto dela não vai encaixar direito, né? Então não fica muito adequado. Não são todos, tá? Caixas de médio grave, galera. Caixa de médio grave também é a mesma coisa, mas tem uma coisa que é muito importante que a gente tem que ver. Que é, em caixas dutadas em geral, quando a gente faz esse ROR aqui, a gente ganha um reforço, né? Que tá bem aqui, ela também calcula para você. Em caixas que tem esse reforço, ela vai calcular para você. Então, quanto maior for esse ROR, quanto maior for essa área aqui também, né? Mais baixa é a frequência que você vai estar enfatizando aqui na sua caixa. Então, vamos fazer uma caixa de médio grave aqui rapidinho. Uma caixa selada. Vamos supor para um alto-falante de 10 polegadas, né? Então, aqui 35, não, de 10 é 30, né? 30 por 30, profundidade 45, e eu vou botar um ROR de 20, né? Então, aqui uma caixa de... Vamos supor que o nosso alto-falante ocupe uns 4 litros dentro da caixa. Então, tá aqui, ó. 12 litros. Ainda tá grande essa caixa aqui. Vamos botar um ROR um pouco maior. Tá aí, 8 litros. Então veja que eu não preenchi nada aqui, né? Não preenchi aqui, não preenchi aqui, mas eu estou calculando a caixa assim mesmo. Por quê? Porque eu já sei mais ou menos qual é a caixa que eu quero. Né? Na verdade eu não sei, eu estou chutando aqui, mas vamos supor que eu já saiba. Então o que está acontecendo? Para esse tamanho de duto aqui, ela já está calculando para mim um reforço em 343 Hz, né? Além da própria caixa, né? Está aqui tendo o reforço dela, por ser uma caixa acústica, né? Então, mas ainda assim falta o reforço, aplicar o reforço do ROR, que é por conta da torneta. Aqui ela não está calculando a sintonia porque eu preciso dos parâmetros do falante, tá? Na caixa selada, especificamente, ela precisa do falante, nas outras não precisa, para poder calcular a sintonia da caixa. Mas quando você for plotar a curva de resposta, que a gente vai ver nos próximos gráficos, nas próximas aulas, tem outras formas de fazer isso aqui também, tá? Porque essa forma que a CalcBox faz é a mesma forma que o ELISA faz, que depois eu descobri também que é igualzinho, a mesma coisa. Que é considerando 1/4 de onda, né, de comprimento de onda. Então, ou seja, vamos para cá. Dentro desse ROR, cabe, quando é tocado aqui, saem várias ondas, né, dentro da frequência do alto-falante que eu coloquei. De 200 a 5.000 Hz. Então tá tocando aqui. Então todos os comprimentos de ondas estão saindo nessa caixa aqui. Mas tem um comprimento de onda específico que ele tem 4 vezes o tamanho desse ROR, né? E que comprimento é esse? É especificamente essa sintonia aqui, 343 Hz. Por quê? Porque quando ele chega em 1/4 de onda aqui, ele está tendo uma compressão. Então deixa eu só abrir aqui uma onda senoidal para poder mostrar o que é isso que eu estou mostrando para vocês. Ó. Então veja. Abrir imagem. Então veja, uma onda completa, ela é contada nesse período aqui, né? Então ela começa aqui no 0, sobe, desce e vai no 0 de novo. Então onde é que está 1/4 de onda? Bom, vamos lá. Aqui é 0, aqui é inteiro, bem no T. Então bem na metade é meia onda. Então ela sobe, quando ela passa no 0 de novo, está na metade. Então da metade do 0 desce, vai outra metade, aí ela completa de novo. Então, onde é que estão os picos? O pico está exatamente aqui, ó, na metade da metade, ou seja, 1/4, né? Se eu pego só a metade aqui de cima e divido na metade de novo, então eu vou estar exatamente com 1/4 de onda. Eu vou estar com uma onda alta, eu vou estar com uma zona altamente comprimida. Então, bem aqui nessa parte aqui, eu tenho uma compressão muito forte, compressão de ar, das moléculas de ar. Então, quando chegar aqui na boca da saída da minha caixa, eu vou ter essa compressão muito forte sendo liberada aqui na frente, né?
Então é por isso que eu vou ter um reforço nessa frequência. Ela vai, esse túnel, por esse comprimento de túnel, eu vou estar reforçando essa frequência aqui específica. Existem alguns outros fatores que precisam entrar nessa conta. Por exemplo, se eu fechar muito isso aqui, eu altero um pouco essa resposta, altero a dispersão. Dependendo do formato do túnel, que aqui está reto, né, uma tábua reta, mas eu posso ter vários formatos aqui. Vocês sabem que tem caixa de médio grave que tem aqui vem mais reto, depois quebra para cá, né? Então isso vai alterando um pouco. Nessas outras situações, o que acontece? Tem um outro programa que é o Horn Rasp, cadê? Que é esse bem aqui, que a gente vai ter uma aula dele também depois, em que ele é mais preciso para esse tipo de coisa, né? Onde eu tenho vários segmentos de túneis, não é um túnel só, é como se fossem vários túneis, né? Então tem vários segmentos. Então, nesse caso é mais fácil, é mais simples. Quer dizer, não é mais simples, é um pouco mais complicado, mas é mais preciso, né? A palavra é essa, desculpa, tá? A palavra é mais preciso a gente usar o Horn Rasp para quando a gente está fazendo uma coisa um pouco mais complicada, envolvendo caixas corneta, esses outros tipos de caixas um pouco mais elaboradas, caixas que tem túnel um pouco mais diferenciados, tá? Mas, para a gente ter uma base, se eu quisesse ter só uma base de qual é o reforço que eu vou estar tendo mais ou menos ali, porque não é exatamente preciso, mas funciona. Como eu falei, é o mesmo que o ELISA faz, tá? Não dizendo que um é melhor que o outro, só estou dizendo que é o mesmo princípio que a gente acabou utilizando, mesmo meio que sem querer, não combinei nada com o Marcelo, mas a gente usou o mesmo princípio. Então ele reforça aqui também 343 Hz por conta do túnel. Então eu vou aumentar o túnel, eu vou botar 30. Então veja que diminui a frequência, né? Meu túnel vai ser só 10 centímetros. Vai lá para o alto. Então tá aqui, eu quero mesmo aquele médio estalando aquele pico mesmo bem alto. Então um túnel pequeno, 10, 15 centímetros já é suficiente, né? Agora eu quero fazer com que ele desça bastante. Então vamos botar mais a frequência mais para baixo, né? Então vamos aumentar esse tamanho do túnel. Então assim funciona a parte da caixa, das caixas de médio grave, né? Ó, esse aqui é o modelo que eu falei para vocês, tá vendo? Que ele tem esses segmentos. Então veja que ele tem um segmento aqui que é de um jeito, chega bem aqui na ponta e já vai para outro segmento, já tem outra angulação aqui. Então isso aqui implica logicamente na resposta, e o Horn Rasp é melhor para calcular isso aqui. Então tem vários modelos aqui de caixa médio grave, né, para você poder fazer. Você pode utilizar a parte de grave para calcular uma caixa de médio grave também, né? Você pode utilizar, mas eu deixei aqui separadinha por ser mais fácil, ser mais intuitivo. Beleza? Como eu falei, essa parte de instalação e regulagem a gente não vai entrar nesse módulo, depois a gente vai entrar nisso aqui. Parece ser pequeno, mas tem muita coisa para fazer aqui. A gente vai ver depois. Então, por enquanto, essa parte de apresentação, eu imagino que seja só isso. Se por acaso precisar falar de mais alguma coisa, nas próximas aulas eu vou falando, à medida que a gente for projetando, a gente vai dando mais detalhes de algum parâmetro mais específico, ou de alguma medida mais específica que a gente acabou não falando aqui, tá bom? Se você tiver alguma dúvida também, é só comentar. Eu prefiro que você comente lá no grupo VIP, porque assim a gente consegue responder e todo mundo interagir melhor do que comentar nos vídeos, tá bom? Deixa o vídeo, assiste, anota as dúvidas, depois você pode mandar para o grupo VIP, pode ser dúvidas de outras pessoas, beleza? Deixa eu só ligar a câmera aqui de novo para poder me despedir de vocês, porque já fiquei muito tempo aqui desligado. Deixa eu ligar aqui, vamos lá, deixa eu sincronizar aqui em 3, 2, 1, beleza, sincronizou. Então galera, é o seguinte, essa foi a nossa segunda aula, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso. Demorou um pouquinho, mais ou menos 1 hora. Eu não sei se todas as aulas vão demorar. Eu queria que não passasse de 1 hora, tá? Porque eu sei que aulas mais longas do que isso acabam ficando cansativo. Mas o bom é que essas aulas são gravadas. Você pode assistir aos poucos. Vocês podem assistir quando quiserem. Aí na sua casa, quando tiver com tempo, né? Se estiver fazendo nada, vai lá e dá uma treinada. Vai mexendo na sua Calcbox, vai testando, vai preenchendo. Como eu falei, se por acaso der divergência, a versão que vocês estão recebendo vão ser sempre as mais atualizadas, né? Então, se você está vendo esse vídeo e a sua Calcbox deu um valor um pouco diferente, alguns milímetros diferente aí de alguma coisa, é bem provável que a sua esteja mais atualizada, porque eu sempre vou tentando aprimorar essas formas, como eu falei lá na parte do alto-falante, né? Que eu estou sempre tentando fazer com que elas fiquem mais precisas possíveis. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, semana que vem, onde a gente já vai começar no INSD. Se eu não me engano, o próximo tópico já é plotando gráficos, trazendo os dados da Calcbox e jogando no INSD para a gente poder fazer e começar a elaborar os projetos, começar a entender como é que está ficando o nosso projeto, se a gente está indo para o caminho certo, se está indo para o caminho errado, se está ficando bom ou não. Porque até agora a gente não sabe se o nosso projeto está bom, a gente só sabe preencher. Então nas próximas aulas a gente vai aprender a fazer essa análise crítica de um projeto, saber se ele está bom ou não. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!